palavra de Deus em Efésios 1, capítulo 1, versículo 11, diz assim: Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade. Sejam todos bem-vindos a esse canal. Meu nome é Silvia e aqui é o canal Estandarte do Amor, gente, onde nós falamos exclusivamente de vida sentimental. Amém? Então eu quero deixar aqui para vocês essa questão sobre alma gêmea. Para você existe? Já deixa aí nos comentários se você acredita ou não, mas fique comigo até o final desse vídeo, que eu creio que você vai sair daqui muito esclarecido sobre isso, mediante a palavra de Deus. Então eu tô aqui para mencionar a palavra, não tô para falar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, não tô aqui para falar de espiritismo, não tô aqui para falar de religião, tô aqui para falar da palavra de Deus. Então, qual é a definição de alma para nós? Lá no Salmo 103, eu acho que define bem um pouco sobre isso, né? A alma define quem é a pessoa. A alma é o elo entre o corpo e o espírito. Então, o espírito é a parte que tem comunhão com Deus. A alma é o quê? É a parte que interpreta e aplica essa comunhão na vida diária. Então, é mais ou menos isso a definição de alma. Amém? E gêmea, nós sabemos que é coisa semelhante, iguais. Então, aqui no livro de Efésios, a palavra vai mencionar que Deus criou absolutamente tudo. Só que ele fala também que nós fomos escolhidos e predestinados, né? Então, a palavra predestinado é o quê? Predestinado é uma destinação antecipada, né? Então, quando a gente menciona predestinação, alma gêmea, a pessoa já leva um susto e fala, espiritismo, deixa isso pra lá, não acredito. Mas ela não busca o conhecimento, então ela deixa a mente dela vagando no quê? Naquilo que ela acha, naquilo que ela acredita, em religião, e a Bíblia fala que nós padecemos por falta de conhecimento. E eu quero deixar aqui essa reflexão sobre esse encontro de almas, e desde já eu vou te provar na Bíblia que existe. Esse encontro de almas gêmeas existe e é real, é bíblico. Então, lá no Salmo 139, gente, que é um salmo muito conhecido, o salmista disse assim: Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras. A minha alma sabe muito bem disso. Os teus olhos me viram ainda numa substância informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Vê se há em mim, Deus, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, o salmista falou aqui que ele foi formado por Deus e que tudo foi escrito antes de que viesse a se concretizar aqui na terra. Ele fala aqui, ó: no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Né? Então ele falou: eu vou te louvar, Deus, porque de um modo assombroso e maravilhoso fui feito. Gente, então quando nós falamos sobre alma gêmea, muitos cristãos mesmos, ou não, a pessoa fala: eu não creio nisso, jamais. Inclusive, eu vi uma matéria de um pastor falando que isso era abominável, que era uma coisa assim, fora de cogitação de religião espírita. Por quê? Porque se uma mulher, um homem está casado e cismou que aquele não é a alma gêmea dela, vai incentivar o divórcio, a separação, em busca desse encontro de almas gêmeas. Só que eu não estou aqui para mencionar a falta de sabedoria, a falta de inteligência humana. Não, gente. Não. Eu estou aqui para falar, quando nós colocamos a nossa vida debaixo do plano de Deus, Deus ele dá continuação, ele escreve uma história. Já está determinado, já está escrito, e você vai viver aquilo para qual você nasceu predestinado. Só que todos nós nascemos predestinados a esse encontro de almas, e eu vou provar isso na Bíblia no final desse vídeo. Então aqui o salmista falou: ó Deus, já foi tudo determinado, já estava escrito antes dessa formação, eu vou desfrutar daquilo que já foi preparado nas regiões celestes, né? Fala que tudo foi preparado, não fala que foi preparado a vida espiritual, né? A sua vida financeira, a sua vida familiar e de pai e mãe, não. Deus fala que tudo já estava preparado para você viver aqui na terra,
Né? Por que é tão difícil entender isso, né? Não é difícil entender. Quando Deus diz lá em Gênesis assim, não é bom que o homem viva só, preparar-lhe-ei uma adjuntora, ou seja, o Salmo 139 fala que Deus prepara tudo antes da fundação do mundo. Né? Então, nós já nascemos predestinados. Quando Deus fala preparar-lhe-ei, você pensa que Deus está trabalhando, mas nosso Deus já preparou tudo para esse encontro acontecer. Basta você se colocar na posição de filho. Por isso que o salmista disse no Salmo 139, ele falou assim, Pai, vê se há em mim algum caminho mau e guia pelo caminho eterno. Ou seja, para o verdadeiro, para aquilo que Deus preparou para mim. Para aquilo que estava escrito desde a fundação do mundo. É isso que eu quero viver. E é isso que Deus tem preparado. Então, quando fala de alma gêmea, a pessoa pensa que é perfeito demais para Deus fazer. Né, que é idealizar um conto de fadas. Só que esse encontro de alma gêmea, gente, não é um conto de fadas. Esse encontro é para que juntos venham cumprir um propósito aqui na Terra, de evolução constante, de se aperfeiçoar, de se apresentar o corpo, que é um só, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então ele vai falar de uma vontade perfeita de Deus. Então Deus está falando de um encontro perfeito, não de algo razoável, né, de encontro de alma somente, mas de almas gêmeas. Tem que estar tudo perfeito, tem que ser tudo igual. Então é sobrenatural aquilo que Deus tem para nós. Então, o reconhecimento desse encontro, gente, ele vem da alma, não é da matéria física. O que desperta primeiro é a alma nesse encontro. Né? Então, o que você precisa fazer para que esse encontro venha acontecer na sua vida? O que você precisa compreender? Então, vou usar aqui como exemplo desse encontro de almas. Eu tenho muitos exemplos bíblicos que não cabe tudo nesse vídeo. Eu vou mencionar um raciocínio lógico para vocês compreenderem um pouco mais. Aquela passagem de João 4, onde Jesus teve um encontro com aquela mulher no poço, a mulher samaritana teve um encontro com o mestre ali no poço, e eles começaram a falar sobre a água. Ele pediu água, ela falou, mas como que você pede água para mim se eu sou samaritana e a gente não pode se comunicar? E Jesus falou, não, mas se você beber da água que eu tenho para te dar, nunca mais terá sede, blá, 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 e estava falando ali de água. E de repente ela virou para Jesus e falou assim, então eu quero beber dessa água, que o senhor está falando que nunca mais eu vou ter sede. Ele simplesmente mudou de assunto. Simplesmente mudou de assunto e falou para ela, chama o teu marido lá. Aí ela falou, mas eu não tenho marido. Ou seja, era uma mulher que tinha um raciocínio lógico e rápido. Ela já entendeu do que ele estava falando. E Jesus simplesmente falou para ela assim, bem disseste, você já teve 5 maridos e esse que você está agora não é o teu marido. Como assim então? Se Jesus falou para ela, você já teve 5 maridos e esse que você está agora não é o teu marido. Não tem sentido se ele não estivesse falando desse encontro de almas gêmeas. Porque ele falou, esse que você está não é o teu marido. Ou seja, você já teve 5 maridos. Olha que loucura, gente. E quando Jesus falou para ela, chama o teu marido, o que ele fez? Ele tocou na ferida dela. Em outras palavras, ele falou para ela assim, cadê aquele para qual você foi predestinada? Aonde está o teu marido? Aquele que eu preparei desde a fundação do mundo. Ele tocou na ferida dela e ela ficou ali sem resposta. Por quê? Porque ela não estava em sincronia com o Criador, com o universo. Ela não estava andando pelo caminho eterno. Ela estava andando pelo caminho do mal, como o Salmo 139 mencionou. E ela não estava reconhecendo que existe esse encontro de almas. Por que Deus ia tocar nesse assunto com essa mulher? Me fala. Se ele não estivesse falando de algo maior, de algo agradável, perfeito na vida sentimental dela. E Deus, ele não toca na sua ferida se não for para curar. Ele tinha algo preparado para aquela mulher na vida sentimental dela, gente. E por que ela estava ali, já no 5º marido? E isso me trouxe à memória aquela passagem da Bíblia que está em Mateus 22 em diante. Então esse assunto volta a ser tocado, gente, lá em Mateus 22, 34, onde Jesus emudeceu os saduceus. Eles ficaram sem palavras ali quando eles foram questionar esse Deus, falando assim, ó, uma mulher teve 7 maridos aqui na terra.
Quem será a alma gêmea dela lá na eternidade? Em outras palavras, foi isso que eles quiseram ali perguntar para o mestre. E Jesus simplesmente virou para eles e falou assim: já não foi dito que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Eu sou o Deus dos vivos e não dos mortos. Lá na eternidade, na ressurreição, não existe esse encontro. Eu preparei antes da fundação do mundo para você viver isso agora. Se essa mulher que teve 7 maridos não quis viver o agora, ela perdeu a oportunidade. Ela perdeu a chance dela viver aqui na terra, não é lá. Então, aquilo que é perfeito, a terra aqui está tão corrompida que a gente não acredita na perfeição de Deus aqui. E ele mesmo menciona e fala isso: o perfeito que eu criei é para viver aqui, não é só na eternidade, não. Eu sou o Deus dos vivos e não dos mortos. Então muitos não reconhecem Deus nessa área, nesse encontro de almas gêmeas, nessa coisa verdadeira, nessa coisa real. E a pessoa se conforma com aquele encontro casual, com aquela coisa natural, e Deus tem o sobrenatural para nós. Amém? E logo seguidamente, os fariseus quis experimentar Jesus, dizendo assim: mestre, qual é o grande mandamento? E Jesus falou assim: o maior mandamento de todos é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é igual: amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, a Bíblia não fala que nós nos tornamos uma só carne? Amar o próximo como a ti mesmo. Você tem que amar a sua esposa, o seu esposo como uma só carne. Esse é o segundo maior mandamento, que é semelhante ao primeiro. Então, quando fala de encontro de almas, Deus vai mencionar sempre no primeiro livro, no primeiro capítulo, na fundação do mundo, antes da fundação do mundo, antes da formação, antes do nascimento, tudo vem em primeiro lugar. Por quê, gente? Porque nós temos que começar a nossa vida sentimental no início de tudo. E nessa mesma passagem, antes dessa questão dos saduceus e dos fariseus colocar Jesus na parede, questionando esse encontro de almas, é só parar e pensar, e questionando sobre esse amor verdadeiro, Jesus tinha dito já de um banquete nupcial. A Bíblia vai falar, gente, que o homem é cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então, quando fala de vida sentimental, está totalmente atrelado com o mundo espiritual, com a nossa salvação. Jesus tinha já falado para eles desse banquete nupcial e falou que muitos foram convidados, mas infelizmente eles não compreenderam. Por quê? Muitos são chamados e poucos são escolhidos para viver esse encontro de almas. Por quê? Porque eles não compreenderam o banquete nupcial. Eles não compreenderam que Deus tem algo perfeito preparado na vida sentimental. A nossa vida sentimental está repleta aí na Bíblia. Né? Vida sentimental está aqui, ó. Em Cantares é uma alegoria do homem e da mulher, também de Cristo e da igreja. São coisas que andam juntas, atreladas. O nosso encontro com o Senhor Jesus nos ares será algo perfeito. E dessa forma também é aquilo que ele preparou antes da fundação do mundo. Aí desde a fundação do mundo, esse encontro perfeito na vida sentimental também. Só que a Bíblia vai falar que eles não compreenderam esse banquete nupcial, eles não compreenderam que Deus tem algo perfeito, bom, agradável, preparado para viver aqui na terra. Também, né? E Jesus ainda disse: errais, não conhecendo as Escrituras. E nem o poder de Deus. Muitos são chamados, poucos são escolhidos para viver isso. Por quê? Porque não compreenderam que tinha um banquete preparado. Um banquete nupcial, eu não tinha migalhas para te dar, eu tinha um banquete, mas eles não compreenderam, então poucos foram escolhidos a viver esse encontro de almas gêmeas. E para finalizar, com chave de ouro, dentro da palavra de Deus, lá em Cantares capítulo 1, tudo é no início. A noiva disse assim, primeiro ela falou no versículo 5, não olheis para eu estar morena, porque o sol me queimou. E lá no verso 7 ela disse assim, dize logo a tu, que ama a minha alma, onde apacenta o teu rebanho, para que não ande eu errante junto ao rebanho dos teus companheiros. Para que eu não ande errante na vida sentimental. Ou seja, encontro de almas é uma coisa, encontro de pele é outra.
né? Então, muita gente tem esse encontro de pele aí, essa coisa de pele e casa. Pode viver debaixo da bênção de Deus? Claro que pode. Porque Deus pode abençoar, sim, esse encontro de pele também. A pessoa vive debaixo da permissão de Deus, onde Satanás não pode tocar. Deus permite muita coisa ali, muitas alegrias, muitas felicidades. Por quê? Porque o casamento é bíblico. Só que o encontro de almas é você viver debaixo daquela grande bênção de Deus. Aquilo que Ele preparou desde a fundação do mundo. Sem errar o alvo, sem pagar preço. Preço do quê? De ser expulso ali do jardim do Éden e comer do suor que cai do rosto. Então, nós estamos aqui com o nosso livre arbítrio para viver aquilo que você quer. Deus te deu essa liberdade. Você não está proibido de descartar esse encontro de alma gêmea. Você pode viver esse encontro de pele. A noiva falou, não olhe para eu estar morena. Aí logo ela se indignou e falou assim, ó, é o seguinte, eu quero agora saber desse encontro de alma, me fala logo. Onde anda aquele que ama a minha alma, não aquele que ama a minha pele? Eu quero alguém que ame a minha alma, eu não quero alguém mais que ame a minha pele. Porque eu quero aquilo que é bom, que é perfeito e que é agradável. E ela falou, fala logo, onde que está o amado da minha alma, para que eu não ande errante na vida sentimental, para que eu não ande tendo encontros de pele. Eu quero encontrar algo maior, alma gêmea, coisa verdadeira. Né? Ela não queria mais andar errante, então Deus fala que é errante. Lá em Jeremias 31 a Bíblia vai falar, até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor fez uma coisa nova na terra, a mulher infiel virá a desejar um homem e será chamada morada de justiça. Os pais comeram uvas verdes, mas os dentes dos filhos não vão se embotar. Os dentes da noiva estavam branquinhos. Salomão falou que os dentes dela eram como o rebanho das cabras. Então esse encontro está preparado. Mas o que faz para que esse encontro aconteça? Aí está o grande mistério. E eu vou falar no vídeo seguinte sobre isso. E vou deixar o meu testemunho também de como foi esse encontro de almas gêmeas. Aquilo que Deus tem preparado para você desde a fundação do mundo. O salmista falou, a minha alma sabe muito bem disso. Então a nossa pele não sabe de nada, mas a nossa alma sabe, almeja e deseja por esse encontro. Por isso que você sofre. Por isso que a sua alma sofre. Porque a sua pele pode errar, mas a sua alma quer acertar o tempo todo. Faça como o salmista e fala, Pai, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Amém? Deus abençoe a vida de cada um e que essa reflexão entre no seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu profetizo sabedoria que vem do alto para todos nós, que nós não venhamos andar errante, né? E que nós venhamos, assim como a noiva, falar, dize logo onde está a minha alma gêmea. Aquele que faz eu viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Fique na paz do Senhor.